A distribuição dos dividendos da Petrobras ameaça as contas públicas. Conosco, Samidana. O governo é o maior acionista da Petrobras, possui pouco mais de 50% das ações ordinárias, que é aquele tipo que dá o controle da empresa. Além disso, é o maior recebedor de dividendos da empresa. E em 2020, apesar da crise da Covid, 1 bilhão e 600 milhões de reais foram repassados à maior acionista da empresa, 23% a mais do que em 2019. E com o aumento dos dividendos, o peso da Petrobras na arrecadação com as estatais passou de pouco acima dos 3% para 27% do total. Melhor seria se estivéssemos falando de uma empresa privada, ou melhor, nem seria. Se a Petrobras fosse privada, o governo não teria como intervir na empresa, mas sendo a Petrobras estatal, ao menos não onera o caixa do governo, com a dívida pública chegando a praticamente 100% do PIB, a gestão do ainda presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, tornou a empresa uma fonte importante de recursos públicos. Mas são recursos de que o governo discute abrir mão. Em um momento em que a dívida pública se aproxima dos 100% do PIB, a sugestão nada liberal partiu justamente do nome mais identificado com liberalismo no governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma entrevista que repercutiu bastante ontem, sugeriu usar os dividendos para transferir dinheiro aos brasileiros mais pobres, 20% ou 30% nos cálculos do ministro. A prioridade a essa altura deveria ser equilibrar as contas públicas. Porém, nem Paulo Guedes escapa mais de querer continuar distribuindo bondades a grupos identificados como a base de apoio do governo. Depois dos caminhoneiros que reclamam do preço do diesel, os alvos seriam os beneficiários do auxílio emergencial. A proposta esbarra na lei, teria que caber no teto de gastos, mesmo que o governo arrecadasse mais. Ou seja, outro gasto precisaria ser cortado para poder distribuir o dinheiro. E para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ao abrir mão de receber os dividendos, o governo precisaria indicar outra fonte de arrecadação para compensar a receita perdida. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a isenção do PIS/COFINS para o diesel e o gás de cozinha, compensada com o aumento do imposto para os bancos. Tem a solução que tiver, a mensagem não é boa para as contas públicas. E é um assunto que nem deveria estar na mesa diante da necessidade de corte de gastos.